Olá, estamos há mais de 4 meses do início do isolamento social aqui em Pernambuco de uma forma mais intensa. Porém, os números continuam crescendo, nós tivemos um lockdown, depois o afrouxamento das medidas restritivas e agora muitas atividades já retornaram. Mas qual a real situação? É sobre isso que vamos conversar hoje com Danilo Palmeira, que é infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e chefe do setor de vigilância da saúde do HC, Hospital das Clínicas da UFPE. Também Jones Albuquerque, que é cientista do Laboratório de Imunopatologia Case Wazami da UFPE e do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, ele também é veiculado nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Bem, é possível que, enquanto estamos realizando este programa, hoje, dia 20 de julho, o número de mortes no Brasil pela Covid-19 já tenha ultrapassado a 80 mil pessoas, o que é uma coisa alarmante. Mas muita gente ainda não se deu conta de que amigos, parentes, vizinhos estão morrendo por conta dessa doença. Parece que tudo está se normalizando e as pessoas começaram a ir para a rua como se a pandemia já estivesse passado. É um ledo engano. Vamos começar aí com Jones Albuquerque, fazendo uma análise dessa situação. Olá, Valdir. Sim, a gente tem observado que a infecção, que é o espalhamento do vírus na população, ela continua em franca expansão no país e no estado. O que a gente tem observado aqui no estado é uma redução no uso dos leitos de UTI por pessoas infectadas e com sintomas graves, e isso tem duas observações a serem acrescidas. Uma é que a redução é porque a pandemia foi embora? Não. A redução é porque os atores de saúde, os médicos, os plantonistas, etc., aprenderam muito rapidamente a reconhecer e agir rapidamente na ação, então isso diminui a mortalidade, claro. E outra é a quantidade de leitos, que a gente aumentou bastante no estado, então isso nos dá essa aparente tranquilidade. Então, doutor Danilo, as pessoas estão relaxando? Olá, Valdir, professor Jones, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sim, a gente tem observado, né, no último mês, essa redução das medidas. As pessoas estão cada vez mais nas ruas. Um fato importante é que cada vez mais surgem casos no interior. Então, nós temos um processo agora de redução de casos na capital e as cidades como Caruaru, Palmares, a gente teve agora recentemente, né, a morte de um bispo. Então, cada vez mais surgem casos no interior. Aqui na capital, que a gente tem observado a redução de leitos. Então, os hospitais privados e públicos começam a fechar o número de leitos e, como o Jones falou, né, as pessoas conseguem atentar para os sinais de gravidade e rapidamente procurar o serviço que consegue dar esse suporte. Mas ainda assim, quer dizer, com todo esse cuidado, com toda essa atenção, né, esse reforço na rede hospitalar, no atendimento médico, as pessoas estão morrendo e numa quantidade muito grande. E há uma tendência de estabilização em números que são altos, né, em torno de 60 a 70 pessoas aqui em Pernambuco por dia. Então, vamos continuar nossa conversa, e aí eu permaneceria um pouquinho ainda com o Danilo, depois eu retorno para você, Jones. Bom, o Brasil é um país, né, do tamanho de um continente, né? Isso se reflete a nível de país, a nível de estado, né? A dinâmica epidemiológica ela é muito variada de um lugar para o outro. Eu, como médico, eu me sinto ainda um pouco frustrado ao assistir um paciente com Covid. Apesar de você aplicar o que a gente tem de conhecimento, o tempo correto de iniciar corticoide, de fazer as intervenções, alguns pacientes vão a óbito. Então, eu me sinto, às vezes, muito mais como uma pessoa que leva uma palavra de conforto, positividade, do que realmente aquela cura. Então, assim, é uma doença ainda com suas dúvidas, né? E muitas coisas a serem esclarecidas.
Jones, vamos para o que você faz tão bem, né, que é divulgar as informações sobre as curvas, sobre as tendências, sobre os movimentos das pessoas. Então, a situação hoje em Pernambuco. Nós tivemos, por exemplo, no lockdown, que você, inclusive, aqui no programa anterior, disse que a gente não poderia considerar efetivamente o lockdown, porque tinha muita gente ainda circulando, né? Mas, de lá para cá, qual foi a tendência? Houve uma aceleração no número de pessoas circulando? Sim, sem dúvida. Houve uma aceleração, tanto na região metropolitana quanto no estado como um todo. E como o Danilo falou, o infectado, a onda de infecção pega o interior e isso deposita de volta na região metropolitana, que fez um achatamento realmente nas primeiras semanas, isso é fato, é inquestionável. Mas agora é inundado de volta. Basta, para quem quiser observar isso, basta sentar na 232 ou na 101 e observar a quantidade de ambulâncias hora. Uhum. Essa é uma medida fácil de ver e comprovada na fala de Danilo, quando ele chega ali, ele é um médico, ele é treinado, ele sabe o que ele está falando, e aí ele chega e ele desconhece a doença. Então ele está... Veja só, veja a opinião dele, é muito séria. E olhe que ele é um cidadão de frente. Então isso, quando a gente junta isso, junta com o espalhamento da população e a infecção da doença em expansão, a gente assume esses patamares que a gente tem hoje de 1 milhar de óbitos dia no país e algumas dezenas de óbitos, a gente está em 67, eu acho que é esse o número da média móvel de 7 dias, de óbitos dia aqui em Pernambuco. Isso em qualquer país do mundo era muito sério. Você poderia mostrar para a gente o gráfico, Jones? Claro. Isso aqui que está aqui passando aqui atrás é o cenário é o nosso informe diário. E se a gente observa aqui, eu vou fazer mostrar um site aqui que é muito melhor, que é o nosso de risco, e que nele a gente tem aqui, ó, esse aqui, ó, os diagramas de risco. Eu vou tirar, por exemplo, ó, os vários países aqui, eu vou tirar os Estados Unidos e vai ficar, vou tirar o Reino Unido, vai ficar, ó, isso aqui é Pernambuco, óbitos por milhão a partir do primeiro óbito. Então, Pernambuco, eu vou até fazer uma proximidade aqui, ó. Pernambuco está aqui. Vamos botar o Brasil agora, vamos colocar o Brasil. Olha o Brasil, há uma estabilização da letalidade, mas no alto. Observem países, por exemplo, como a Espanha. Olha o que a Espanha fez e volta baixa. A gente hoje é pior que qualquer país da Europa. Reino Unido, Espanha, França, todos eles fizeram isso. E a gente, ó, permaneceu no alto. Todos eles estão aqui embaixo. Ó. Por isso reabriram. A gente, nesse momento, era para estar com perto de 0 óbitos. Uma dezena de óbitos. 8 óbitos, 6. E a gente continua com 67, 68. A gente não conseguiu combater a doença. A gente conseguiu controlar, sim, no alto. Mas a gente vai viver assim, matando nossos dentes? Essa é a grande pergunta. A impressão que a gente tem é de que houve uma pressão tão grande pelo retorno às atividades que isso aconteceu antes mesmo de se solucionar essa curva, né? O crescimento dessa curva, o achatamento dessa curva. Danilo, a partir de hoje, por exemplo, né, eu repito, hoje dia 20, até porque esse programa vai ser veiculado, você vai poder assisti-lo também no YouTube, né, mas a partir deste dia 20, as academias elas voltam a funcionar, restaurantes passam a funcionar. Quais são as orientações, quais são os cuidados e quais são os riscos? Ou seja, são 3 questões aí que eu passo para você e depois eu repassarei para o Jones. Valdir, vale ressaltar uma observação que a gente nunca atingiu, né, aqueles patamares, aqueles indicadores necessários para a reabertura. Então, essa pressão que você colocou foi real, né? Esses protocolos, tantos % de ocupação, isso nunca foi atingido, né? Talvez uma pressão econômica, política, né, pelo retorno, então isso se deu dessa forma. Tem um ponto importante também, que é essa migração de paciente do interior para a capital, agrava o paciente, porque ele passa às vezes 2, 3 horas em busca de uma UTI. Então,
pacientes que estão a quilômetros de distância têm que fazer esse transporte até a capital. Então, quando eles chegam até aqui, mesmo tendo leito, eles já perderam o time de assistência. Para esse retorno, né, de atividades, é essencial seguir à risca, né, o que a gente vem falando. Então, os locais eles vão limitar as pessoas. Então, olha, a academia vai ser com hora marcada, então vão ter X pessoas, a depender da capacidade da academia, né, tornar disponível álcool em gel, né, instrumentos para mobilizar as pessoas a fazer isso. Então, o tempo todo lembrar, tanto por pessoas quanto folder, né, o uso de máscaras. Então, evitar esse acúmulo. Isso elimina o risco ou apenas minimiza o risco? Minimiza. Dificilmente você vai ter um shopping, um aglomerado ou uma academia que as pessoas vão manter 1,5 metro de distância. Né? Existem alguns cálculos, né, que são praticamente impossíveis de ser atingidos, que é necessário um raio de 7 metros quadrados para você tornar essa vigilância segura, né, de uma pessoa para outra. Você tendo que passar de um local para outro, conviver, dificilmente você vai atingir isso. No caso das academias, elas realmente já deveriam ser liberadas agora ou dentro desse conjunto, dentro desse contexto todo, seria necessário prudência e demorar mais com esse tipo de atividade? Acredito que prudência sempre, né? Só que a gente falou muito isso há um mês atrás, não está na hora dessa abertura, só que, de fato, aqui na capital, essa nova onda ainda não chegou, né? Então, a gente tem esperado, olha, não atingimos os indicadores, talvez pelo fato de não termos atingido, né, o lockdown ou o isolamento adequado. O Brasil não foi referência disso. Esse vírus conseguiu circular entre as pessoas e aí o impacto não é tão grande, né? Alguns países que conseguiram atingir taxas melhores de isolamento, quando eles tiveram uma reabertura, né, as pessoas que ainda estavam vulneráveis tornaram a adoecer mais. Então, a gente não tem observado isso aqui, pelo menos em Recife, né? Diferente do que a gente falou em relação ao interior. Jones, eu acho que o tempo da gente já está chegando ao final desse bloco e como assim você possivelmente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para responder a essa questão que eu também passei para o Danilo, a gente dá uma paradinha, né, faz um intervalo e na volta a gente segue contigo. Tudo bem? Então é isso. Né? Então a gente lembra que o Opinião Pernambuco ele também é exibido nas áreas Universitária FM e Rádio Paulo Freire no horário das 17h30. E a gente dá uma pausa e volta daqui a pouco. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Opinião Pernambuco, conversando com Jones Albuquerque, que é cientista do Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami da UFPE e do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. E também Danilo Palmeira, que é infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, chefe do setor de Vigilância em Saúde do HC da UFPE. Bom, Jones, no bloco anterior, né, eu me comprometi a passar para você a palavra para falar um pouquinho sobre esse retorno. Né? A gente citou aí o caso das academias, né, de restaurantes, dessa pressão que tem ocorrido para que os setores produtivos voltem a funcionar. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Eu vou ilustrar a minha resposta com 2 observações. Uma delas é do jornal, é o periódico, falando que Barcelona dá um passo atrás porque observa a infecção se alastrando e olha as distâncias dos guarda-sóis, mantendo uma política de distanciamento, certo? Eles pararam porque nesse gráfico de risco de vermelho, amarelo e verde, eles estão no verde, ok, podem reabrir, podem tudo, e apontaram para o amarelo. E aí, por isso, as medidas restritivas. Olhem a gente. A gente está no vermelho. Era para a gente estar abrindo alguma coisa? Não, a fala de Danilo está perfeita. A gente está num risco altíssimo. Voltar a uma academia, será que eu vou ter que criar gráficos do tipo óbitos por academia? Óbitos por shopping? E as praias que você citou aí, né? As praias... Será que eu vou ter que fazer isso? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa testar lá em loco. E como eu não tenho o teste na frente da academia,
o teste RT-PCR na hora que o indivíduo entra na academia, eu não vou conseguir medir quem morreu para ir malhar. Esse é um triste dado que vamos medir, sim, infelizmente. Então, a gente tem uma saída para isso. O que é que falta? A sociedade precisa se unir, as autoridades sanitárias precisam pressionar o Estado. Enfim, né? Como é que a gente pode fazer para conter essa curva, para conter esse desastre, né, que não se anuncia, né, que a gente está vivendo? É a consciência da situação, Valdir. A gente precisa estar consciente. Observe que ninguém obriga você a ir à academia. Ninguém obriga você a ir à praia. Ninguém obriga você a arrancar sua máscara. Ninguém quer ir visitar Danilo na UTI. Ninguém quer. Mas veja bem, doutor, o mercado ele tem, de certa forma, obrigado as pessoas a voltarem às atividades. E aí, né, depois você complementa, mas eu vou passar para Danilo, depois você fala um pouquinho sobre isso também. Doutor Danilo. Sim, tem essa grande pressão, né? Não só pressão, mas as pessoas precisam de recursos, né? A classe média para cima consegue permanecer nesse lockdown por mais tempo, né? Enquanto que realmente a classe mais pobre precisa realmente retomar. Eu acho que a palavra prudência e bom senso. Como médico não só de Covid, nós somos também médicos de outras doenças. Então, os meus pacientes de ambulatório que estão há 4, 5 meses sem uma consulta, eles começam a agravar. Agora, é descrito várias curvas, né, que relatam talvez uma diminuição do Covid, porém um agravamento de doenças crônicas. Então, nós esperamos agora, como hospitais, né, como instituições de saúde, que comecem a surgir pacientes. E a gente tem observado isso. Então, no Oswaldo Cruz, que é referência para o Covid, cada vez mais chegam pacientes na triagem que são não Covid, mas que estão sem assistência médica. Então, esse bom senso, de realmente definir o que é essencial. Será que uma academia é essencial nesse momento? Eu devo tentar priorizar um hospital em que eu tenho que atender as pessoas que estão sem assistência, né? Ondas de dengue, chikungunya, doentes renais crônicos, tudo isso agora está vindo a aparecer com doença descompensada. Então, a gente tem que ponderar, né? Qual é o custo-benefício em retomar um serviço. Nessa etapa, as clínicas médicas elas voltaram também a abrir, né? Quais são as recomendações que você daria principalmente para os usuários, né? Para as pessoas? Os médicos possivelmente já sabem como proceder, mas para as pessoas que precisam desse atendimento médico? Quem realmente precisa, é essencial. Existem algumas orientações, né? Nós mantemos a fala que foi feita ao longo desses meses. Os serviços estão se organizando, por exemplo, existem protocolos para cirurgia segura, então os pacientes precisam fazer o RT-PCR, né, para o SARS-CoV, 2, 3 dias antes do procedimento, fazer um rastreio de sintomas, evitar salas de espera, então os pacientes têm que vir com hora marcada, acompanhantes somente quando for essencial, então ter os cuidados, o uso da máscara, manter uma distância segura entre o paciente, né, e o médico, a higienização tanto do local de atendimento, né, do álcool, tudo isso é essencial para que a gente possa realmente não utilizar essa medida decisiva, né, que é atender essas pessoas e não tornar isso como um fator de piora da situação da Covid. Jones Albuquerque, voltando para você, nós falamos aí sobre essa pressão do mercado. A gente vê, por exemplo, que os ônibus andam lotados. É muita gente entrando nos ônibus e não gostariam de estar entrando, mas elas são convocadas a ir ao trabalho, né, cumprir um expediente. Qual o risco que isso está trazendo? Até que ponto isso tem potencializado a disseminação do novo coronavírus aqui em Pernambuco? Isso, bastante, porque as pessoas convocadas, usar o seu termo, elas não têm opção, né? É o sustento delas. Então, o que a gente poderia ter feito e deveria o lazer deveria estar trancado. Esse é opcional. Mas as pessoas estão enlouquecendo dentro de casa. Sim, mas antes isso que um óbito, que eu não tenho mais como tratar. E quanto à disseminação do vírus entre os trabalhadores, isso também é um problema seríssimo, porque é a nossa força trabalhista que está se contaminando. E chega uma hora que toda ela satura. Então, esse é muito crítico, muito crítico. Até a gente atingir uma imunidade básica aí, que a gente nem sabe qual é, nem de tempo, nem de nada,
esses são fatores de risco altíssimo, altíssimo, altíssimo. Seria a teoria da contaminação por boiada, da imunidade por boiada, né, que estaria prevalecendo na cabeça de algumas pessoas, né, alguns empresários, algumas pessoas ligadas ao setor produtivo, doutor Danilo. Então, a pergunta seria, né, qual o risco de se ter essa percepção ou essa concepção de que uma população ela possa se imunizar sendo contaminada coletivamente, como tem acontecido voluntária ou involuntariamente aqui no Brasil? É um risco real. Assim, nós não temos ainda informação, evidência científica, né, de que a COVID ela consegue conferir essa imunidade de rebanho, que eles chamam. Eu gosto muito de comparar na minha fala a COVID com influenza. Quando se discutiu sorologia para influenza, a gente dosa, olha, eu vou fazer um exame em Valdir para saber se ele teve influenza. A gente não faz isso, porque todo ano é um vírus diferente, né? A composição da vacina ela muda, então a vacina de influenza desse ano é diferente da do ano passado, então a gente não tem ainda subsídio de informação para falar nesse termo de imunidade de rebanho. Então, quem já teve a doença tem que manter os cuidados, né? O uso dos EPI, né? Equipamentos de proteção individual, são essenciais. Então, manter o distanciamento, pelo menos 1,5 m, higienização, isso é fundamental. Nós não podemos baixar a guarda. Essa falsa impressão de que eu já tive a doença ou que o vírus já se alastrou muito, isso tem levado a aumentar esses números e aí novos lugares, novos cenários, né, aparecem com picos da doença. Você falou algumas vezes sobre essa questão do interior, né, e que muitas pessoas têm vindo de lá para cá buscar o atendimento na região metropolitana. Qual é o quadro que a gente pode traçar hoje do interior de Pernambuco? Onde isso está mais grave? No sertão, no agreste? Isso tem a ver com o clima, tem a ver com a cabeça das pessoas? O que é que pode estar por trás do crescimento desses números? Em relação ao clima, muito se discutiu isso no início, né? Será que o calor seria um fator de proteção para a Covid? A gente viu que não, né? É uma doença cosmopolita, então o mundo todo, né, apresentou esses picos. O que eu observei, só estou falando de impressões, eu não li sobre isso, é que o interior ele passou muito tempo não seguindo as regras. Então, as pessoas estão nas praças, as pessoas não estão usando máscara. E aí, quando começam a surgir os casos no interior, eles se veem agora obrigados a atender essas recomendações. Teve uma estrutura, né? Eu vou até enfatizar isso. Acho que o governo do estado de Pernambuco, quando comparado a outros estados, ele está de parabéns em relação. Nós conseguimos equipar os hospitais, construir leitos, inclusive no interior. Porém, quando essa onda, né, essa migração, né, de casos para o interior acontece, surgem os picos. E aí, aquele hospital que tinha 30 leitos, quando vê tem 60 pacientes, não tem, né, como atingir, como auxiliar esses pacientes. Jones, como está esse gráfico lá no interior do estado? O interior ele está em expansão ainda e na região metropolitana, eu vou aqui mostrar na região metropolitana, a gente tem aqui uma aparente estabilização dos dados, mas quando a gente olha o interior, está em expansão. Essa aqui é a queda, aqui é um erro do gráfico, mas isso é uma expansão, né? Então, assim, das infecções, muito decorrente dos hábitos da população que demorou para perceber a pandemia. Por isso que a gente tem que manter um item da epidemiologia, que é a consciência situacional. A gente tem que estar sempre consciente da situação de risco pandêmico. Você pode estar em placas, em tudo. Usar máscara é um ato de consciência situacional, porque todo um indivíduo olha e vê várias pessoas de máscara e fala, opa, não está nada normal. Então, essa é a situação. Há um fato novo que pode ser muito relevante para os próximos dias. Na verdade, a gente está falando aqui do retorno às aulas presenciais na rede pública a partir do mês de agosto. E a gente sabe que tudo pode acontecer, né? O que é que pode acontecer? Perfeito. Tudo pode acontecer, porque antes a gente estudou a China e a humanidade. E a gente percebeu que as crianças e adolescentes eram os grandes espalhadores.
Há poucos dias saiu outro artigo mostrando que as crianças espalham tanto quanto os adultos. A gente ainda não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente colocar um monte de crianças e adolescentes juntas, e isso, por mais que eles espalhem ou não, mas observem os números, que elas têm muito mais assintomáticos que o resto da população, elas conseguem carregar o vírus com mais facilidade. É claro, a pessoa não sente nada, leva isso. E com isso, a gente pode estar destruindo todo o sentimento de segurança que a gente criou com esse mecanismo de leitos, com algumas pessoas ficando em casa, etc. A gente pode literalmente destruir isso, como aconteceu em outros países que voltaram atrás. Doutor Danilo, parece que já é uma decisão, né, que não tem mais como se voltar atrás. Então, como lidar com essa nova orientação, né, de retorno às atividades letivas, tanto na rede pública quanto na rede privada, a partir do mês de agosto? Historicamente, né, as grandes epidemias elas mudam o comportamento social e as medidas de saneamento básico, né, de medidas sanitárias de proteção às doenças, elas mudam. Então, a gente viveu isso com o HIV, né, nos anos 80, 90, então nós conseguimos mudar o comportamento de uma sociedade. Então, agora eu gosto de comparar com o HIV, o uso da camisinha foi essencial, agora é o uso da máscara. Então, as pessoas vão precisar adquirir um novo comportamento em relação a isso. Existe uma pressão, nós estamos há alguns meses, aí eu tento lembrar das grandes guerras mundiais, né, que eram anos, as pessoas tinham anos que não tinham lazer, tinham suas casas destruídas por bombas. Nós estamos há alguns meses, nós começamos a nos adaptar à situação, a adquirir formas de conviver com isso, então é importante atingir esse comportamento no novo normal, né? Nós precisamos vencer essa guerra, e é dessa forma. Ok, a gente está chegando ao final do programa Opinião Pernambuco. Agradecemos a sua participação, Jones Albuquerque. Eu que agradeço muito a oportunidade e ouvintes, fiquem em casa o máximo que podem, máscara e distanciamento social. Doutor Danilo. É isso, façam a parte de vocês, sejam conscientes da situação e sigam firmes que essa fase vai passar e a gente vai ter aí uma qualidade de vida melhor em alguns meses. Ok, a gente agradece a sua participação também. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.